Então, gente, dando continuidade, a gente vai entrar agora no módulo 2, certo? Reino das plantas. Tá aí no livro didático adotado na página 66, certo? Essa unidade é dividida em 3 capítulos, 4, o 5 e o 6, onde o capítulo 4 fala da diversidade das plantas, o 5 sobre a reprodução e o 6 sobre a fisiologia. Então, acompanhando aí no livro, na página 68, a gente vai dar início aqui ao capítulo 4, a diversidade das plantas. Então, diversidade é o mesmo que variedade, e ele inicia o capítulo nos chamando a atenção para a imagem dos frutos do Guaraná, bastante conhecido o produto dele por todos nós, já que ele é utilizado na produção do refrigerante Guaraná desde lá o início do século XX. Certo? Então, ele faz isso para demonstrar que o nosso dia a dia ele tem bastante utilidade, bastante relacionamento com as plantas, certo? Embora às vezes a gente não faça essa interligação, mas nós temos a produção de vários produtos do nosso cotidiano, como por exemplo o café, os sucos, certo? O arroz, o feijão, que a gente se alimenta, o óleo que a gente utiliza, o óleo de origem vegetal, entre outros, tá? E como foi o surgimento das plantas? Então, assim como os animais, assim como os outros seres, a gente tem todo um histórico da origem e a evolução dessas plantas, certo? Só relembrando lá da nossa aula presencial, quais são as características das plantas? São multicelulares, ou seja, possuem mais de uma célula, são multi ou pluricelulares, certo? São sinônimos. Eucariontes, ou seja, possuem núcleo organizado, e além do fato de ter o núcleo organizado, a gente viu que elas possuem parede celular, que não é do mesmo carboidrato dos fungos, né? Como vocês disseram no dia da nossa aula virtual, os fungos eles possuem um carboidrato diferente. As plantas elas possuem celulose na parede celular. As bactérias também possuem um carboidrato, algumas, na parede celular, mas diferente das plantas também, que é um outro diferencial entre plantas, fungos e bactérias. É o fato da parede celular delas ser formada por celulose, certo? E como foi a origem dessas plantas, certo? Quem veio primeiro? Qual o grupo de plantas que veio primeiro, tá? Então, primeiro vieram as plantas avasculares, ou seja, plantas que não possuem vasos condutores de seiva, para depois virem as plantas vasculares, que são plantas que possuem vasos condutores de seiva. Plantas vasculares são também chamadas de traqueófitas. E quando a gente fala condutor de seiva, mas o que é a seiva? Seiva nada mais é do que o conjunto de substâncias da planta, onde ela pode ser dividida em 2 tipos, a gente vai ver em outro capítulo, certo? Mas só para vocês entenderem. A gente tem a seiva orgânica, tá? E a seiva inorgânica, ou a seiva bruta e a seiva elaborada. A seiva bruta, para ficar assim bem claro, é aquela que vem lá do solo, por isso que ela é chamada de bruta. É a seiva ainda não transformada. E a seiva elaborada é aquela produzida lá pelas folhas, então, através do mecanismo de fotossíntese, por isso que ela é chamada de elaborada, tá? Então, mas as plantas que têm essa seiva circulando, elas são chamadas de traqueófitas ou vasculares, e as que não têm, avasculares, tá? E aí, quem são essas plantas que não têm? A gente tem aqui um quadro, certo? Aqui na página 71, onde ele fala: as plantas que não têm vasos condutores nada mais são do que as briófitas, hepatófitas e antessorófitas, tá? Que antigamente, lá no fundamental, a gente conhece apenas como o grande grupo das briófitas. Já as pteridófitas têm vasos condutores presentes, juntamente com as gimnospermas, que a gente conhece lá esses grupos, esses filos com o nome de gimnospermas, juntamente com as angiospermas, tá? Então, aqui a gente tem o nome dos filos, mas relembrando lá do fundamental, é o que a gente aprendeu como briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, tá bem? Então,
Quem não tem vasos condutores, esse primeiro grupo. Foram as primeiras que surgiram. E também elas, além de não terem vasos condutores, elas não têm semente, porque a semente ela é considerada uma adaptação ao ambiente terrestre. E só foi aparecer lá nas gimnospermas, tá? Gimnospermas e angiospermas. O fruto, que foi uma outra característica de adaptação ao ambiente terrestre, só veio aparecer lá nas angiospermas. Então, assim a gente tem esses 3 grandes grupos de plantas, certo? E aqui ele vai falar um pouquinho sobre as briófitas. Então, as briófitas são as plantas avasculares, como a gente já falou. Elas são divididas em 3 filos, que são as briófitas, que é os musgos, hepatofitas, que é a hepática, e a antessorófita, que são os antóceros. Então, as briófitas se dividem, esse grande grupo que a gente comentou, em 3 filos. E aí, a gente tem aqui as partes dela, certo? Ela tem cauloides, filóides, ela não tem caule, ela não tem folha, e temos o rizóide, que também não é uma raiz. Por que não? Porque são apenas primórdios, foi o que depois, nos outros grupos, foi substituído pela raiz, tá? E aí a gente tem aqui o gametófito feminino, o gametófito masculino, que está relacionado à questão da reprodução. E por falar em reprodução, a gente tem algumas briófitas que se reproduzem por fragmentação, que é uma reprodução assexuada, que a gente já comentou esse ano, mas temos também as que se reproduzem de modo sexuado, onde uma das principais características da briófita é que durante a maior parte do ciclo de vida, a fase duradoura delas é o gametogênio, certo? E aí ela tem apenas uma fase de esporófito, que não é duradoura. Então, a fase mais duradoura é os gametófitos, tá? Então, ele coloca aqui na página 74 um esqueminha desse. Por que eu tô chamando a atenção essa fase mais duradoura? Porque no grupo seguinte, que é o das pteridófitas, que é o da samambaia, vocês podem se lembrar bem que a fase duradoura dela é o esporófito, que é a fase que a gente mais vê. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma samambaia, certo? Que trata-se de uma pteridófita. Olha, ela vai possuir aqui abaixo das suas folhas, certo? Os esporos. Por isso que a gente diz que a fase mais duradoura dela é a fase esporófito. Então, quem conhece a samambaia sabe que abaixo das folhas ela tem pontinhos. Esses pontinhos que ela tem aqui abaixo das folhas são chamados soros. E dentro dela estão os esporos, que participam da reprodução e que é conteúdo já para a nossa próxima aula, tá? Então, falei só para que vocês possam diferenciar. As samambaias são do grupo das pteridófitas. E a fase duradoura de vida delas é o esporófito, que é a fase que a gente vê os esporos aqui abaixo das folhas. Já as briófitas, que é o primeiro grupo na evolução, as briófitas, elas têm como fase duradoura o gametófito, é o contrário das pteridófitas. Então, até mais a gente fala depois do outro conteúdo.